Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa iluminar os nossos corações. Que bom que a gente voltou a se encontrar. Passamos uns dias ausentes em função de viagem, estamos aqui com a família e muito feliz, muito contente em encontrar vocês para darmos continuidade aos estudos dessas obras fantásticas, que é a vida do mundo espiritual, que fora trazida à luz da humanidade pelo nosso Chico, pelas suas mãos de luz, sua psicografia extraordinária, e pelo benfeitor André Luiz. Estamos estudando a coleção, o livro 6 da coleção, chamado Libertação. E hoje vamos estudar o capítulo 17, chamado Assistência Fraternal. Só para rememorar um pouquinho, para a gente retomar o capítulo, só lembrando que essa obra, e é importante que cada uma obra de André Luiz, a gente já viu, tem um foco em especial. Nessa libertação, o nome já é muito apropriado, libertar, ele traz a ambiência, um estudo da ambiência dos mundos chamados dos mundos infernais, os chamados mundo das trevas, o mundo da angústia, da dor. Então, tem essa ambiência para a gente entender como é esse ambiente, que tipo de criaturas lá existe, que tipo, como é que funciona o processo de inter-relação entre as pessoas, mostrando que nesses ambientes a dor é terrível, desespero, e que ninguém está lá se não cometeu fatos muito graves, né? Afinal de contas, são atraídos por essa questão, por afinidade, né? E mostra também um processo tirânico, como esses mundos são governados, né? André Luiz fala que são chamados dragões que dirigem esses ambientes do sofrimento, numa exploração absurda, num processo grave de subjugação das pessoas, das entidades infelizes, por um sofrimentos superlativos, escravizados, enfim, lugar de muita angústia, muita dor. E o objetivo em especial dessa obra, além de mostrar essa ambiência, é mostrar o trabalho de assistência, né, de intercessão, mostrar o papel do amor, que é o norte estabelecido por Jesus, notadamente o amor de mãe, um amor inquebrantável, né, um amor grandioso. E o grande objetivo é resgatar ou libertar Gregório, um espírito profundamente brutalizado, que está desencarnado há mais de 300 anos, vivendo em uma dessas cidades. Ele é uma espécie de um juiz, é um homem importante, é um trabalhador muito qualificado desses mundos, dos dragões, digamos assim, né? É um sacerdote, é um homem de muito poder, né? Então, o objetivo maior dessa obra é libertar Gregório, mas, de forma subjacente, também libertar Margarida, que Margarida está encarnada, fora companheira de Gregório no pretérito, né? Está encarnada, jovem, e passa um processo monstruoso de obsessão grave, protagonizada por Gregório, que colocou mais de 60 entidades para matá-la. Um processo obsessivo dramático, dos quais algumas dúzias de ovós, sugando-a, vampirizando-a 24 horas. Esse que nós temos visto. E foi encarregado dessa tarefa importante o benfeitor Gúbio, que foi encarregado dessa tarefa na companhia de André Luiz e também de Vicente. André Luiz, eles, como André Luiz e Vicente, como assim, alunos do processo de aprendizado de resgatar a criatura trabalhando nesse ambiente, que não é para qualquer um, precisa de muita experiência, muita vivência e grandeza da alma, né? Mas também entender que André Luiz tem, além desse papel importante, tem de também nos contar, através do livro, como é que esse ambiente, trazendo lições imorredoras para os nossos corações, tendo a ideia de trazer a aplicação e a vivência dos ensinos do Evangelho de Jesus. Muito bem. E nesse decurso dessa obra, a gente vai ver que muitos dos trabalhadores, muitos criaturas, além desses dois, também postos no caminho, nessa estratégia, nós vimos que o seguinte, não há improviso no trabalho dos espíritos superiores, não, dos espíritos mais qualificados, não há. Há todo um planejamento rigoroso, né? E por trás do trabalho realizado por Gúbio e a equipe está a benfeitora Matilde, que é a mãe de Gregório, e uma legião de espíritos de grande vulto que dá suporte a esse trabalho realizado, né? E visto que de toda a estratégia estabelecida, há o trabalho de paciência, de disciplina, para o trabalho não correr risco, já o planejamento é feito para que dê certo, que às vezes o trabalho é longo e tem que ter muita paciência e disciplina acima de tudo. Então, foi preciso que Gúbio e a equipe conquistassem, digamos assim, adversários,
para o trabalho junto à Margarida ser realizado. E nós vimos que Saldanha, por exemplo, e Leôncio, Saldanha era exatamente o comandante ou o coordenador de toda essa equipe de obsessores, e Leôncio era o segundo na hierarquia, era um hipnotizador que 24 horas hipnotizava e magnetizava, melhor assim dizendo, a Margarida, visando o seu decesso, sua morte, né? E com um trabalho de amor feito por Gúbio, terminou pelo trabalho de assistência maravilhoso à família dos dois, conquistou-os para a luz, digamos assim, né? Então, no capítulo anterior, no capítulo 16º, finalmente o trabalho de assistência à Margarida, onde fora levado. Depois fora levado por Gúbio, Margarida, a uma instituição espírita, cujo dirigente era o senhor Silva e a esposa, que era médio, Dona Isaura, devemos lembrar disso, né? Em que, por fim, essa gama de espíritos infelizes foram desligados de Margarida e ela se livrou, afinal de contas, desses obsessores terríveis. Tendo agora como aliados Saldanha e Leôncio, outrora adversários ferrenhos, né? E a partir de agora, nós vamos narrar o capítulo de hoje, de assistência fraternal, mas eu queria colocar um outro ponto importante. Cada capítulo, normalmente, André Luiz enfoca num ponto, e hoje ele vai enfocar em especial na questão do pensamento, da importância do pensamento, né? Dentro da ideia de Jesus, do vigiar e orar, que nós devemos ter em nossa vida como um mantra, a importância de vigiar os nossos pensamentos. Bom, é nessa ótica que a gente vai começar a trabalhar. Dentre muitas informações que esse capítulo traz, a questão do pensamento é muito importante. Bom, então diz assim André Luiz, começando o capítulo. No dia seguinte, ou no segundo dia de serviço espiritual definitivo, sei, por que o dia seguinte? Porque no dia anterior, Margarida foi, afinal de contas, finalmente libertada do jugo das entidades obsessoras no trabalho de obsessão lá na Casa Espírita do seu Silva, né? Então, no dia seguinte, após isso, que significa isso, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação areolava-se de sublime entusiasmo. Nossa movimentação, que movimentação? De Gúbio, o coordenador, de André Luiz e Vicente, e agora dos novos aliados, Saldanha e Leôncio, antes adversários, e agora aliados, né? Eles todos estavam imbuídos dessa tarefa importante. Então, era sublime entusiasmo, mudou da água para o vinho, aquela casa antes pululada e cheia de entidades sombrias e infelizes, agora não, mudou o ar, não tinha mais essa presença. Então, o entusiasmo no Santuário Doméstico, aqui Santuário Doméstico, que novamente se vestia de doces qualidades e paz. E por quê? Porque se livrou da presença daquelas entidades infelizes e das energias deletérias que colocavam, impregnavam aquele ambiente, né? A casa transformou-se, diz André Luiz, desde a véspera, Saldanha e Leôncio, e desde o dia anterior, quando aconteceu essa mudança, o processo obsessivo, Saldanha e Leôncio, volto a dizer, Saldanha, ex-coordenador de todo o grupo, e Leôncio, segundo na hierarquia, que coordenava o grupo de obsessores terríveis, né? E eles, pelo amor e pelas ações extraordinárias de Gúbio, foram transformados, renovados, eram eles dois os primeiros a pedir instruções de trabalho. Sei como fazer para que o trabalho acontecesse a contento. Porque eles eram novatos, eram nobres trabalhadores do bem, né? Eles eram o contrário, eles eram trabalhadores do mal, eles eram coordenadores do trabalho de Gregório, de repente eles estavam começando uma nova vida, né? Eles pediam instruções. Mas eles dois continuavam a alertar, Gúbio, olha, não se anime não baixa a guarda não, porque os adversários voltarão. Quando o Gregório souber o que aconteceu, da nossa conversão e da retirada dos obsessores de Margarida, ele virá com todo o gás, porque não há misericórdia para essas criaturas no estágio de Gregório. Não há misericórdia. Não há contemplação, não há perdão, não há. Não. Ele virá com todo o gás, diziam eles. Porque nós conhecemos, diziam eles, olha, conheciam eles dois a crueldade dos ex-companheiros, e por muitos apaniguados, ou seja, dos comandados de Gregório, explorados por Gregório, que cumpriu rigorosamente o que ele dizia, porque ninguém ousa contrariá-lo, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório e visava a eliminação da esposa de Gabriel, que é Margarida, né? O grupo começou, então, a traçar todo o processo das fronteiras expressivas, a traçar expressivas fronteiras. Que fronteiras são essas, meus irmãos queridos? As fronteiras vibratórias. Nós já vimos que as instituições onde não se deve entrar o mal, especialmente aquelas guardadas pelo mensageiro de amor, são barreiras vibratórias para evitar que as entidades do mal ultrapassem essas barreiras, certo? Muito bem.
ao redor da casa, mantidos dali, por em diante, sob a responsabilidade dos colaboradores de Sidônio. Lembra de Sidônio? Quem era Sidônio? Sidônio era o dirigente ou o patrono espiritual da casa espírita, que seu Silva era o dirigente. Ele era o diretor espiritual, ou o patrono espiritual da casa, né? Então, ele, quando terminou todo o processo de desobsessão, Sidônio, gentilmente, forneceu 12 trabalhadores da casa para ajudar na casa, na vigilância da casa de Margarida, porque, com certeza, Gregório mandaria a sua tropa de choque para resgatar, não só para resgatar Margarida, mas também para punir Saldanha e Leôncio. Isso é fato, né? Então, todo o trabalho foi feito de colocar barreiras vibratórias ao redor da casa para que ela estivesse protegida e evitasse essa invasão das entidades das sombras, né? Muito bem. Enquanto prestava você, quando preparava a defensiva da casa, o jovem casal, liberto, afinal de contas, Gabriel e Margarida, né? Eu louvava de alegria, que ele retornava aos corações. Veja, a pobre da Margarida sofria muito tempo sobre o jugo do processo obsessivo e dramático, quase morrendo, uma situação muito difícil, desenganada pelos médicos, enfim. Né? Então, eu estava felicíssimo que algo muito especial aconteceu, e eles sabiam disso. E tinham a compreensão que isso se deu pela ida à Casa de Restituição Espírita, e finalmente ela se libertou do processo obsessivo. Então, não obstante não compreender muito o episódio, o fato, mas sabiam que era ali o ponto de inflexão, de mudança daquela situação, digamos assim, né? Então, Margarida se sentia leve, se bem disposta, para quem estava na situação dramática que ela estava, quase morta, e rendia graças a Deus por aquele verdadeiro milagre que ela sabia que aconteceu, mas não tinha compreensão a miúde do que efetivamente aconteceu, com o que fora contemplado. Já Gabriel, o esposo, formulava 1000 processos, promessas de trabalho espiritual, porque, afinal de contas, ele viu a caridade pura acontecer na vivência do amor de Jesus, do amor de Deus, naquela instituição espírita que libertou a esposa. Então, ele ficou maravilhado, não obstante não ter muita compreensão, mas ficou, como neófito, cheio de esperança, e começou a prometer trabalho, desejoso de efetivamente retornar, digamos assim, era uma forma dele retribuir aquele verdadeiro milagre na vida deles e de Margarida, com trabalhos no campo do bem. É natural que as pessoas, quando se curam de um mal muito grave, queiram modificar-se, renovar-se, estavam jubilosos nesse sentido, né? E o nosso lado, Zé André Luiz, do lado de cá, do lado espiritual, diz André Luiz, porém, as responsabilidades passaram a crescer, ou seja, aquela etapa do processo de socorro, Margarida estava bem caminhada, mas outras questões estavam postas, ou seja, lembremos que os trabalhadores da luz, onde estão a dor, eles estão lá postos a ajudar e a minimizar em nome de Deus, né? Nunca haverá falta dos emissários de Deus no trabalho de assistência aos seus filhos, né? Disse ele. Então, começaram a crescer, atendendo às determinações de Gúbio, de André Luiz Saldanha, que era o ex-chefe dos verdugos, né? Induziu a senhora, que é trabalhadora da casa, de forma indireta, influência, trouxe ela, intuiu ela para que fosse limpados todos os móveis, limpasse tudo, abrisse a janela, deixasse entrar o ar fresco, porque a gente sabe que o sol cria, pelas suas energias, ele renova e transforma, traz alegria, o próprio vento fresco traz a ideia de harmonia na casa, o ambiente, ou seja, o ambiente mudou-se completamente, foi feita uma limpeza, etc, etc. Muito bem. O prédio, como que se reconciliaram com a harmonia? Ou seja, aquele prédio morada há tanto tempo, de entidades profundamente infelizes, colocando suas energias deletérias, impregnava naquele ambiente, que as criaturas exalam a energia deletéria, os sentimentos e o pensamento. Nós sabemos que o ambiente é muito amoldável, é transformável, né? Ele se contamina do bem ou do mal. Aquela casa mudou completamente em função da ausência daquelas criaturas infelizes e agora dos mensageiros da luz. As medidas referentes à limpeza, disse André Luiz, prosseguiam adiantados, quando vozes ásperas se ouviram lá fora. Ou seja, era a turma de Gregório que vinha já tomar satisfações, né? O elemento da falando de Gregório gritava para lá fora para Saldanha, que Saldanha era o antigo coordenador da equipe, né? Que compareceu junto a Saldanha, veio falar com o André Luiz e também com o Gubi, meio aflito, diante da situação, porque ele sabia que viria rebordosa, que viria atitudes grosseiras de lá, né? Então, o Gubi disse ele, ó, paternalmente recomendou, meu amigo, tenha calma, vá, pode atender sem problema, mostra no rumo,
Você não está desprotegido, fique tranquilo. Você está agora ao lado da luz, não tenha receio, vá com tranquilidade, vá lá e coloca a nova situação para ele, né? Tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Ou seja, você vai enfrentar certamente criaturas brutalizadas, que você sabe muito bem, que afinal de contas, você era um deles até outro dia, né? Até muito recentemente. Vá com calma, que você tem um escudo que ninguém vai lhe molestar, fique tranquilo, né? Porque ele tinha mais receio disso, exatamente da reprimenda que viria do grupo de Gregório, né? Usa a serenidade, se ele. Ora, contra a brutalidade, contra a crueldade, mostra que é diferente. Se é sereno, se é delicado. Mostra delicadeza e mostra que é sua transformação. Saudente, por fisionomia, um perceptivo gosto, gesto de reconhecimento, e avançou. Foi lá, afinal de contas, atender a turma que o chamava lá fora. Uma das entidades, aleluia, de horrível semblante. Por que horrível semblante? Nós sabemos que criaturas, quanto mais brutalizadas, exterioriza-se isso na face, porque o perispírito ele é amoldável. E se seu coração está cheio de ódio, ressentimento e sentimento feliz, isso transpassa nas faces, no cheiro que exala, e por aí vai. Né? Então, gritou irreverente para essa criatura, para Saldanha. Então, Saldanha, o que é que houve aqui? Porque ele sabe que mudou. Porque ele, antes era perceptível na casa as sombras que exalavam lá de dentro, em função do ar pestilento das entidades infelizes, de repente, não, a casa estava cheia de energia, entrando sol, beleza, ele notou que algo tinha mudado. Traindo o comando, disse ele, traindo, ou seja, em outras palavras, traindo as determinações recebidas por Gregório, o que está vendo com você? E então, Saldanha disse, não, depois das últimas alterações, respondeu com humildade, diferentemente, né? Já meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor, disse ele, do direito de escolher a minha rota, escolher meu caminho. Ou seja, ele respondeu, não, meu amigo, uma coisa mudou. Eu escolhi um caminho distinto desse que caminhava até ontem. Não. Aí o outro disse, não, o meu emissário lá de Gregório. Ah, disse o outro sarcástico. Que tem direito, mas que história de direito de escolher caminho, que conversa é? Então, é o que nós veremos. Ou seja, essa resposta de Saldanha, que escolheu o caminho, era uma ousadia. Ou seja, como é que você tem a ousadia de escolher um caminho diferente? Você está lidando com quem? Lembra que você está lidando com o Gregório, lembra que você está lidando com os dragões, lá não existe complacência. Se você escolhe um caminho como esse, ninguém discorda deles. Quem ousa discordar? A reprimenda será violenta. Que história é essa? É o que veremos se você escolher um caminho diferente. Não. Ameaçou ele, né? E tentando insinuar de maneira dessa, aí disse o verdugo lá fora, deixe-me entrar. Aí Saldanha disse, não posso, de jeito nenhum, não posso, a casa agora tem outra direção, tem outra direção, e aqui as entidades das sombras não entram. E então ele disse, lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou ostentor, gritando, né? Onde você está com a cabeça, Saldanha? Onde é que você está com a cabeça? Saldanha disse, no próprio lugar. Por que perguntou onde é que está a cabeça? Como é que você ousa desobedecer uma ordem de Gregório? Lembre-se que ela não tem complacência, ela não tem perdão. Que história é essa? Você ficou maluco? Você ficou louco? Você sabe o que é que virá de repressão para você? Então, disse Saldanha, não temes, porventura, sim, não tem porventura as consequências do seu gesto impensado? E aí, Saldanha, com muita tranquilidade, não tem nada que me penitenciar, minha decisão é essa, tomei o rumo e pronto. Né? Com toda tranquilidade. Né? E então o visitante, irritadiço, extremo, diz, olha, Gregório saberá, e você sabe o que vem de lá para cá. Você sabe que Gregório não alivia. Quando souber dessa história, você vai ver a reprimenda que vai tomar. E retirou-se. Né? Transcorrido alguns minutos, apareceram outros da mesma equipe de Gregório, que vinha fiscalizar, de forma insolente, agrediu com palavras todo mundo, repetiu as mesmas ameaças, etc, etc. Em breve, disse André Luiz, cena diversa passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, e antes era sombra, era presente das entidades das sombras, lá das entidades dos verdugos, né? Mas, de repente, não. Agora, não. Ela é uma casa onde a luz se sobrepunha sobre as trevas. Então, essas luzes eram perceptíveis. Perceptíveis por quem? Pelas entidades espirituais que estavam na redondeza. Lembremos que muito boa parte das entidades que desencarnam numa situação de dramaticidade, infeliz, etc., apegada à materialidade, não consegue sair daqui da esfera da Terra, não. Fica por aqui mesmo. Perto das casas, se achando o dono das coisas, que não tem ideia
da morte, achando que já estão vivos. Isso acontece muito. Né? Começou a chegar gente, né? Começou a chegar daquelas criaturas, começaram a chegar, né? Começaram a chegar na casa, etc. Espíritos sofredores e perseguidos. Mas, assim, então, Google colocou esse nome luminoso, indicando a nova posição do abrigo, opondo-se à mancha e tal de sombra, né? E, naturalmente, atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos que estavam ali perto, que eram perseguidos, que eram sofredores, perseguidas as entidades das sombras, mas que bem-intencionados significa bem-intencionados, que desejavam renovar-se, desejavam, tinham já no coração o desejo de mudança, que isso é importante. Às vezes, dá uma situação tão difícil, mas não estão no ponto de transformação ainda. E aquela velha máxima que a dor ensina a gemer é fato. Se você não está preparado, não adianta, né? Bem-intencionados aparecerem em grande número, né? Estão lembrados quando a gente estudou lá em Obreiro da Vida Eterna, que na casa Fabiano de Cristo, na casa provisória Fabiano de Cristo, e quando o fogo renovador, transformador, saneador passou, muitas entidades avançaram para a casa Fabiano de Cristo, mas só deixaram entrar aqueles que efetivamente estavam em condições de transformação. Senão eles iam tumultuar, iam perturbar os que estavam em condições, não adiantaria nada, até tomar a casa, né? Então, a mesma ideia aqui. Só que estão em condições de transformar, de renovar, de ter um coração voltado para a transformação, fora permitido entrar na casa e ser assistido. Diz André Luiz que a primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora da casa, que se ajoelhou à entrada e suplicando: benfeitora de cima, disse ela, que vos congregaste nessa casa, em serviço de luz, livrai-me da aflição, por piedade, disse ela. Então Gúbio atendeu imediatamente, permitiu que ela entrasse, né? E no pátio ao lado, contou essa senhora em prantos a situação dela, né? Que era mantida muito tempo no edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Ela era refém. Muitas das criaturas que desencarnam no som do desequilíbrio são utilizadas pelas entidades infelizes como massa de manobra, como escravos para trabalhar a serviço daquelas criaturas nas suas obras dantescas, né? De exploração, de obsessão, são utilizados como massa de manobra, né? E são utilizados. Então, aquela senhora era uma das vítimas desse processo, né? Achava-se ela, disse ela, porém cansada do erro e suspirava por mudanças benéficas. Ela cansou do erro e entendeu que o caminho era mais aquele e aspirava efetivamente. Estava pronta para mudar-se. Penitenciava, dizia ela, pretendia outra vida, outro rumo. Implorava proteção, asilo e tal. Então, o Gúbio consolou, a bondoso, e prometeu um amparo. Nossa Senhora, efetivamente, será amparada, pode ficar conosco, será uma alegria, em nome de Deus, assistida. Muito bem. Logo após de Sandra Luiz, dois velhinhos chegaram também rogando posado, digando assistência, né? Ambos haviam desencarnado de extrema indigência, ou seja, de uma miséria espiritual e financeira, por uma situação de lastro, de abandono e tal, no hospital, né? Ela possuidor de imenso terror, eles dois. Por quê? Porque não tinham nenhuma compreensão, não se conformavam na morte. E essa é uma questão interessante. Nós vimos nos relatos de André Luiz que as criaturas que não têm a compreensão da imortalidade, que são materialistas, sofrem profundamente quando desencarnam. Porque não tem nenhuma compreensão de que quando desencarnam não acabam. Morre só o corpo físico, o espírito continua, e as pessoas que não sabem disso passam, às vezes, décadas, sem sequer saber que morreu. Continuam perto de casa, junto da família, vigiando os materialistas, vigiando as coisas que tinham materiais, se achando o dono, porque não conhece outra felicidade, só aquilo. A felicidade para ele é o material. Então, essas criaturas, elas sofrem, passam, às vezes, décadas para acordar, né? Então, estavam loucos, não se conformavam porque tinham morrido de jeito nenhum, revoltados, etc. Temiam eles dois o desconhecido e mendigavam elucidações. Eles precisavam de orientações. Olha, meu irmão, o corpo de carne é uma mera vestimenta do espírito. Eles precisavam de orientações, explicar por que aquele mundo novo que eles não conheciam, não sabiam em que terreno estavam pisando, não compreendiam nada e viviam tipo uma loucura. Não entendiam por que tinham morrido, não entendiam as consequências, o que é que eu esperava. Não, eram materialistas, morreram numa situação muito difícil. Depois desses dois velhinhos, apareceu uma senhora, uma dama, compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores. Quem, em grande bloco, dizia ela, que não permitia aproximar-se do filho dela, ainda encarnado.
instigando esse filho dela à embriaguez. E a gente já viu isso também, não é? Que muitas das pessoas usam do vício, do álcool, da droga, do sexo em desalinho, etc., como instrumento das entidades infelizes, que eu tive como instrumento. É o que o próprio Irmão X fala lá no livro Voltei, e também Ramatiz fala, as pessoas que se embriagam, quanto mais mente, são utilizadas pelas entidades que estimulam eles a beber para sentir o prazer do álcool, né? Que Ramatiz chama dos canecos vivos, né? Então é o caso dessa senhora. O filho dela, um grupo imenso de entidades infelizes, usavam o filho para se embriagar e eles sentiram o prazer do álcool, como muitos outros vícios. Acontece. E ela tentava ajudar o filho e não conseguia. E ela estava lá se lastimando, etc, etc. Outra senhora veio solicitar recursos contra maus pensamentos de um espírito vingativo que ele não dava ensejo à oração. E nós também vimos isso aqui em André Luiz. Ou seja, muitas pessoas até desejam a renovação, mas as criaturas, qualquer um que deseja um pouquinho a luz, que tentam entrar na luz, tem os adversários da luz, que buscam obstaculizar de todas as maneiras. Se lembram aquele relato quando fora levada Margarida à igreja para uma missa? Vocês devem estar lembrados disso, né? E aí mostrou várias as pessoas que lá estavam na igreja, alguns até tentavam fazer oração, mas a entidade das sombras não deixava, perturbavam, colocando em pensamentos lascivos, etc, etc, de sorte que as criaturas das sombras não desejam que ninguém se convença. Por quê? Da luz, converta a luz. Por quê? Porque eles querem que a pessoa continue ignorante, sendo explorada por eles. Essa é a grande verdade. Era o caso aqui dessa senhora, que também desejava da oração, mas as entidades infelizes não perturbava, não deixava que ela conseguisse realizar as preces. A corrente dos pedinhos, contudo, não ficou aí. Ou seja, desde que essa luminosidade for exposta na janela, começou a chegar uma quantidade imensa de espíritos necessitados, infelizes, que estavam nas cercanias da casa de Margarida, certo? Diz André Luiz. Tive a ideia, diz André Luiz, que a missão de Gúbio se convertera. E antes do resgate de Margarida e de Gregório, não, se converteram em algo muito maior, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. E aí a gente lembra muito bem, a Luiz fala isso nos Mensageiros, que a casa que tem o hábito de realizar o evangelho no lar, mas não só a casa espírita, não, qualquer instituição, qualquer casa, qualquer família que tem o hábito de realizar um ato religioso todo dia naquele horário, a casa se transforma numa fortaleza contra as sombras, diz André Luiz. Né? Uma fortaleza contra as sombras. E aquela casa, como foi libertada das sombras e passou a ser habitada pelas entidades da luz, e essa luz transpassava, de repente começou a atingir um monte de entidades na busca de socorro. Porque onde os emissários de Deus estão presentes, a possibilidade de socorro e de assistência em nome de Deus se realizará. Portanto, aquela quantidade imensa de espíritos começaram a chegar em busca de socorro, porque viram aquela luzinha na janela, viram que os emissários de Deus estavam ali presentes. Né? Então, dezenas de criaturas de São Luís desencarnadas sob regime de prisão, olha uma observação, de prisão aos ciclos inferiores, que eram escravizados, que eram explorados, que é a grande verdade, explorados, né? Explorados por aquela entidade das sombras, que utilizava para a realização de práticas escusas, absurdas, de obsessões, etc, etc. Alinhava-se ali agora, diz André Luiz, ao lado da residência de Gabriel, né? E de Margarida. Sob a determinação de Gúbio, que se dizia, sob a determinação de Gúbio, que dizia aguardar à noite, ou seja, o que quer dizer? Diga a essas entidades que chegam, que estão propensas à transformação e renovação, que nós vamos albergar, e o trabalho deles que entra em renovação, que à noite, sim, será feito um trabalho de prece, onde eles poderão ser assistidos efetivamente, né? Que Gúbio orientou a equipe para passar para eles. Né? Antes, porém, que o dia expirasse, disse Gúbio, antes que o dia terminasse, aquele dia, o segundo dia de assistência diretamente à Margarida liberta, né? Começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se disposta à renovação do caminho. Olha que coisa interessante. Da própria equipe que seguia Gregório, que era explorada por Gregório, que sofria as perseguições de Gregório, que eram trabalhadores obrigados, né? Eles eram obrigados, né? Explorados por Gregório, muitos começaram a fugir.
quando souberam da presença que os emissários de Deus ali perto, buscando também socorro, né? Cansado de sofrer a perseguição e a exploração, né? Estavam ali também com um propósito de renovação, né? O caminho. Prosseguiu da própria colônia e visitar, ou seja, aquela cidade estranha que é André Luiz, que encontrou Gregório lá. E um deles, André Luiz, ficou assombrado com a revelação deles. Disse, olha, foi claro ao comunicar o propósito dele que estava ali, né? Que achava inspirado. Se ele, salve-me dos juízos cruéis, aquele mesmo, Gube, tantos outros, Gregório e tantos outros, salve, que não suporto mais, suplicou ele, emocionado. Disse ele, não posso mais, não suporto, por mais tempo, as atrocidades, as aberrações, que só ser constrangido a praticar. Ou seja, veja, essas criaturas funcionam como bucha de canhão, como soldados dessas entidades das sombras. Só obrigado a praticar determinadas questões por determinação, porque se não praticarem, serão penalizados profundamente, chicoteados, e etc, etc. A gente já viu como é que é o tratamento brutal que é dado às regiões das sombras com as entidades infelizes, né? Os mais infelizes, as chefias, as criaturas que dirigem esses ambientes, são muito grotescos, são muito brutalizados e usam de violência mesmo, né? Uma exploração muito grande. Vi um processo de escravidão mesmo. Então, só não aguento mais. Aí disse ele, olha que a importância disso. Eu soube que Saldanha se transformou e não posso mais persistir no erro. Ou seja, veja a importância da conversão de uma criatura como Saldanha. Saldanha era tão respeitado nessa região de trevas que foi escalado pelo próprio Gregório para dirigir aquele processo de obsessão grave sobre alguém que tinha muito interesse, que era o caso de Margarida. Então, ele era um cara mais conhecido como uma criatura dura, brutalizada. Tudo isso, olha, nós subimos lá que até Saldanha se converteu, então você imagina o efeito psicológico naquele grupo. A conversão de Saldanha causou uma repercussão importante naquele mundo. Por isso, ter a certeza de que, na verdade, haverá uma grande repressão pelo fato de que o Saldanha ter se convertido. Saldanha, Leôncio, etc., que lá, a turma da comunidade lá na cidade estranha ficou sabendo que chefes, pessoas de confiança de Gregório se converteram, se transformaram. Poxa, se Saldanha se converteu, por que eu não posso me converter? Eu estou cansado, não aguento mais e quero me transformar. Então, isso é um efeito importante da conversão de Saldanha e de Leôncio, por exemplo, né? De quando ele dizendo, eu temo, sinceramente, o senhor que chegou lá pedindo a briga, eu tenho muita perseguição de Gregório, eu sei que ele virá com incidência acima da gente, mas se é necessário enfrentar as maiores dores, enfrentá-los-ei, disse ele. Estou disposto a pagar esse preço, né? De bom grado, preferindo então um golpe fulminatório, até me aniquilar, se for o caso, a regressar. Eu não estou cansado e tenho um desejo de mudar, ou seja, ele estava pronto para a transformação, mesmo sabendo que enfrentaria uma repressão brutal, grotesca, violenta, por parte de Gregório e seus asseclas, né? Disse ele, implorou, ajude, me aspiro a nova estrada, disse ele, com bem. Então, disse André Luiz, que apelos como esse começou a repetir muitas vezes, começou a surgir muitos, inclusive que viviam naquela cidade estranha e que eram subordinados ao próprio Gregório, né? Fileirando sofredores, disse André Luiz, de intenções nobres e retas que nos alcançavam, e se de novo volto a dizer, aqueles que estavam propensos à transformação, porque não adiantaria entrar, outros que não estivessem aí prontos, não adiantaria, porque eles tumultuariam aqueles que estão propensos, não ajudariam e não estavam ainda preparados para a renovação e a transformação. Tudo no seu tempo, né? Então, que nos alcançava, no vasto recinto que dispunhamos, Gúbio recomendou a André Luiz e a Eloy, da equipe dele, nos colocasse à disposição dele, ou seja, daquele grupo de criaturas, essa disposição para ajudar, ouvindo com paciência, e dando uma assistência que não fosse possível, a fim de prepararem eles mentalmente para as orações da noite. Ou seja, o objetivo de André Luiz e Eloy, a mando de Gúbio, era acalmar aquelas criaturas, dar o máximo de assistência do que fosse possível, tentando prepará-los psicologicamente para a noite, o momento que aconteceria de intercessão em que Gúbio intercederia junto aos benfeitores espirituais no sentido de melhorar aquelas criaturas, de renovar aquelas criaturas, trazer alívio àquele contingente de criaturas e filhos de Deus que estavam dispostos à renovação. Então, diz André Luiz que dividiu as criaturas sofredoras em dois grupos,
Um ficou com ele e outro ficou com mais ou menos os mesmos números entre André Luiz e Eloy, desse trabalho de assistência, né? André Luiz, olha, eu organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. E disse uma coisa muito interessante. Em vez dos necessitados continuarem chegando, espaço é espaço, era imperioso abrir novos lugares, porque começava a continuar, chega gente, mais gente, mais gente, mais gente. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, promoções negativas comovedoras, todavia. Gúbio aconselhara fosse a entrada privativa aos espíritos que se mostrassem conscientes. Não adianta entrar criaturas que não tinham condições, porque tumultuaria o ambiente e perturbaria os outros. É a mesma ideia que eu falei, que está lá no livro Obreiro da Vida Eterna, lá na Casa Transitória Fabiana de Cristo. É a mesma ideia. Né? De há muito aprender, disse André Luiz, aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Olha que estratégia interessante. Ou seja, aquele que relata a sua dor profunda, aquele outro que estava reclamando da dor, poxa, a minha dor em relação àquele não é nada, se sente consolado, vendo que alguém está numa situação pior do que a dele, né? E limitava, diz André Luiz, a pronunciar frases curtas, para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, ou seja, ao ouvir a angústia dos outros, depois ver que, na verdade, não é só ele que sofria, se consolava um pouco também em compartilhar essas informações. Sem necessidade de doutrinação da minha parte. Por quê? Imagina se André Luiz chega naquele contingente mesmo, se fosse doutrinar um a um, teria condições. Se o trabalho da prece seria realizado à noite, ele teria que encaminhar aquela criatura da melhor maneira possível, e a estratégia que ele encontrou, a didática adequada, era que cada um colocasse os seus relatos, suas dores, suas angústias, que aquilo ia ajudando a consolar uns aos outros. Essa era a estratégia. Notadamente que eles tinham uma dor mais aguda, né? Então, conduzindo desse modo, disse ele, pediu uma das irmãs presentes, em condições deploráveis para espíritas. E por quê, gente? Quanto mais erros cometemos, quanto mais equívocos e crimes cometemos, mais as deformações no perispírito. Lembremos que o perispírito é uma réplica, ou melhor, nosso corpo é uma réplica do espírito, do perispírito. E o perispírito, vai dizer, é uma instituição, é feito de uma matéria plástica que se amolda, se transforma em conformidade, para o bem ou para o mal. Quanto mais angelical for o espírito, mais o seu perispírito será belo, feições afiladas, gestos bacanas, ela exalará perfumes, etc. Quanto mais brutalizado, mais o perispírito é brutalizado. No caso dessa senhora, as condições para o espírito dela eram terríveis, expondo. Aí ele pediu então para ela contar a história dela, a experiência, né? Para poder, a dor que sabia que era muito pela própria condição perispírito, trazer consolação aos outros. E ela então concedeu a atenção de todos, em virtude das... Ela chamou a atenção porque ela tem muitas feridas no perispírito, né? Extensas, e mostrava um semblante agora erguido. Então, ela cheia de feridas. Por quê ferido? Porque, na verdade, ela exteriorizava no perispírito aquelas próprias feridas que tinha no próprio espírito, decorrência dos seus atos infelizes, né? As deformidades que tinha no corpo de carne, que eram já a deformidade do próprio espírito. Então, ela continuou a dizer, começou a colocar, ai de mim, começou ela a dizer, a se lamentar, ai de mim, aqui a paixão cegou, me cegou e venceu, disse ela, transformando ao suicídio. Era uma suicida. E eu acho interessante a gente compreender isso, né? Porque nessa obra de André Luiz, porque eu li, é uma obra extraordinária, uma das mais importantes da doutrina espírita, a Memória do Suicídio, de Dona Ivone do Amaral Pereira. É uma obra extraordinária, fantástica, que conta a história do poeta português, Camilo Castelo Branco. É uma obra extraordinária, de muita beleza, mas lendo, e quem lê só o Memória do Suicídio, acha que todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas, e não é verdade. André Luiz traz aqui vários relatos de suicídio que não foram para lá. Apenas Dona Ivone do Amaral Pereira trouxe ali um retrato, uma amostra de que é esses mundos que são que albergam os suicidas, que são terríveis, de muita dor. É isso que ela quis mostrar. Mas não é que todo suicida vá para o vale. Aqui é um caso dessa senhorinha, mostra muito bem claro isso. Sabe? Ela diz, olha, eu fui mãe de 2 filhos, não suportei a solidão do mundo, me impuseram, com meu marido morreu de tuberculose, eu fiquei só com 2 crianças, não suportei. Corri os olhos ao campo, disse ela, ao campo das obrigações, esqueceu as obrigações que tinha assumido no mundo espiritual, que ia ter filhos, tudo estava programado, né? Mas ela fugiu às responsabilidades, né? Que me convidava ao entendimento e sufoquei, disse ela, as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Ou seja, eu tinha todo um resgate, certamente ela tinha um resgate de ficar viúva, cedo, com 2 crianças, para continuar toda uma luta, certamente existem as razões, mas ela preferiu fugir pelo suicídio, disse ela, né?
Esqueci o lá, disse ela, os filhos, esqueci o lá, os filhos, os compromissos assumidos, e precipitei-me no vale fundo dos sofrimentos inenarráveis. Ou seja, se suicidou. Disse ela, há 15 anos, disse ela, há 15 anos precisamente, vagueio sem pouso. Imagine o sofrimento. 15 anos do suicídio, ela continua a vagar sem direção. Imagina o sofrimento dantesco de uma criatura como essa. Né? A afeição de ave, disse ela, imprevidente, que aniquilasse o próprio ninho. Disse, eu aniquilei. A ave que aniquila o ninho, como eu aniquilei meu lar. Deixei, morri, meus filhos foram entregues, enfim. Disse ela, leviana eu fui, ela relatando. Isso ela dizendo e as outras pessoas ouvindo. Que era exatamente a estratégia de Luiz, que uma dor maior consola menores dores. Os outros ouvindo aquele relato, minha dor diante dessa situação dessa senhora não é nada, ou não é tão grave como eu imaginava, se é a criatura mais infeliz do mundo, né? Disse ela, né? Leviano que fui, sim. Leviano que fui quando me vi só, quando o marido morreu de tuberculose, e aparentemente desamparada, aparentemente que ninguém é desamparado. Ela disse aparentemente que na dor, na angústia dela, ela só está desamparada, e ninguém está desamparado, né? Nós sabemos que Deus não abandona os seus filhos. Entreguei meus próprios filhos, os duas crianças, aparência caridosa e sorri, bebeu como louco o veneno, que desintegraria o corpo menosprezado. Por que menosprezado? O corpo, gente, é um patrimônio que Deus nos concede, o corpo de carne, a reencarnação. Né? Então, eu menosprezei essa experiência sublime que Deus nos concede para, na verdade, eu resgatar meus débitos do passado, que a reencarnação tem sempre esse propósito. Nós vimos aqui o prova das expiações, né? E eu ignorei tudo isso, ignorei meus compromissos como mãe, como companheira, etc, com a minha própria encarnação, e fugi, isso que está fazendo isso. Eu supunha, disse ela, encontrar meu esposo, que tinha morrido, né? Meu esposo querido, ou uma coisa ou outra, ou chafurdar-me no abismo da existência. O que quer dizer com isso? Bom, os meus sofrimentos, o meu suicídio, primeiro foi pela dor. E segundo, eu queria encontrar meu marido, que eu amava muito, total. Ou acabar com a minha vida. Esse era o grande objetivo. Ou uma coisa ou outra, disse ela. Só que não aconteceu nenhuma coisa, nem outra, porque, na verdade, morre só o corpo físico e o espírito continua, com muito mais compromissos e dores e angústia. Quer dizer isso, né? Despertei, disse ela, sob denso nevoeiro de lama e cinza, e debalde clamei socorro. Ou seja, pedi socorro, tudo decante de socorro não apareceu. E nós já vimos aí, André Luiz, por que não? Aí o desespero é tanto que a pessoa não sintoniza. Nós vimos isso. Na hora do suicídio é tão dramático que, normalmente, quando você é assassinado ou quando gênero, sempre você exala substâncias que as entidades do bem vêm socorrê-la. Mas o suicídio é uma situação tão dramática, de tanta dor e tanta angústia, que não consegue sequer sintonizar. Por isso, na verdade, fica muito mais exposto às entidades das sombras. É o caso dessa senhora aqui. Né? Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. Sei. As chagas foram decorrência do veneno, né? Do mal que cometeu, que não só lesionou o corpo físico, mas também lesa também o perispírito, né? Afinal de contas, quando você sofre, sai arrebentando tudo para dentro, né? A essa altura, porque a emotividade bem interpretasse a voz, interferi perguntando, mas, senhora, e a senhora não voltou à sua casa depois que aconteceu isso? Ah, sim, fui lá. Fui lá, disse ela, tentando dominar-se da dor, da angústia que ela estava relatando. Mas, para acentuar minha angústia, disse ela, o toque de meu carinho aos filhos, amados que deixei, que confiara aos parentes próximos, provocaram-lhe as crianças aflições e enfermidades. Olha que coisa interessante, gente, essa observação é importante. Por quê? O espírito que desencarna numa situação que ela estava, de profunda dor e angústia, essa perturbação do espírito passa para as pessoas. Se lembram da narrativa do filho do filho de Saldanha, que ele sofreu um julgamento injusto e fora preso, e a esposa que se suicidou, Irene, e a mãe Iracema, que desencarnaram na situação dramática, foram ficar com ele. Aí elas se juntaram o perispírito dele num processo de obsessão, não, obrigado, não, o objetivo era fazer o mal, mas ele sentia a presença delas, num processo de vampirização. Sentia a presença delas e a angústia delas, a dor, ele enlouqueceu, simplesmente. Era o mesmo caso da situação. A senhora voltou a uma situação tão dramática de suicídio, de angústia, que essa angústia dela passava para os filhos. Olha que coisa impressionante. Disse, as irradiações de minha dor
lhes alcançava o corpo tenro. Eram duas criancinhas pequenas, corpo jovem, né? Envenenando-lhe o corpo das crianças, a carne delicada, através da respiração. Veja, ela exalava as energias deletérias de sofrimento e de angústia. Essa respiração passava um vírus fluídico capaz de adoecer as crianças. Então, ele ia lá para tentar levar amor para as crianças, e passava doença para as crianças, né? Quando compreendi que a minha presença inoculava pavoroso fluido, vírus fluídico, deles fugia aterrada, disse ela. Veja, as energias deletérias do sofrimento dramático têm, sim, o condão de contaminar as pessoas, como o filho lá de Saldanha. Nós vimos já dessa própria obra, certo? É preferível suportar, disse ela, o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo, que eles infligem sofrimento às crianças, os filhinhos dela, sem causa. Não tem nada a ver com essa história. O eu foi meu, disse ela. Eu preferia estar longe deles para eles sofrer do que voltar lá, né, disse ela. Eu experimentei medo e horror de mim mesmo. Você imagina o drama, gente, de alguém que se suicida, que o objetivo era encontrar o esposo, nós sabemos pelo próprio desequilíbrio, não ele encontrar o esposo, que ele não deve estar no ambiente, ele não foi suicida, portanto não estaria no mesmo ambiente, questão de sintonia, né? Não encontrou o esposo. Não pôde voltar a assistir os filhos, nem visitar os filhos, porque a presença dela adoecia as crianças. Eu comecei a sentir medo de mim mesmo, do horror, minha situação de terrível derrocata, que aí nem vi meu marido, nem vi nem poder assistir meus filhos, fiquei sem rumo, andando para cima e para baixo. Desde então, disse ela, perambulo sem consolo e nem nó. 15 anos. Imagina a dor, o drama de um espírito dessa natureza. Não é fácil, não. E por isso venho até aqui, disse ela, implorando alívio e segurança. Não aguento mais sofrer, disse ela, né? Estou cansada e vencida, disse ela. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia, por intermédio da prece. Esclareci. Se André Luiz trouxe consolação, a senhora fique tranquila, hoje à noite vai ter prece, todo mundo vai ser assistido, fique calma, crie as condições para a recepção dessas energias sublimes, prometendo-lhe a colaboração de Google, disse ele. A pobrezinha sentou-se, mais calma, disse André Luiz, e reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se, falar sobre a sua experiência, roguei a atenção de todos, ou seja, André Luiz, dentro da estratégia de que andou maior consolar os menores, um outro também, depois do relato dessa senhora, quis falar e ele deixou falar, né? E André Luiz notou um grande desequilíbrio nos olhos da criatura, viu que o caso era grave, parecia alucinado, disse André Luiz, abatido, com uma expressão típica de loucura cronificada, ou seja, crônica. A situação era tão dramática, que já vinha tanto tempo. E aí o espírito perguntou, escuta, eu posso perguntar? Posso indagar? Ele disse, pode, perfeitamente. Pode, disse ele. O que é o pensamento? Aí é onde eu entro naquele ponto importante que eu acho desse capítulo. Importantíssimo. Para a gente entender, um dos pontos importantes que André Luiz quer aqui colocar é que nós devemos dar muita atenção e importância àquela máxima de Jesus, do vigiar e orar. Porque o pensamento tem vida. Ele vai trazer uma explicação importante para a gente entender isso. Em seguida, eu trago contribuições importantes também de Kardec, de Joana de Ângeles, e também do benfeitor informações importantes sobre esse assunto. Cadê, meu Deus, aqui? Leon Denis, sobre esse assunto, para a gente entender, vai nos esclarecer. Bom, o que é o pensamento? Perguntou. André Luiz respondeu. Meu amigo, o pensamento é, sem dúvida, força criadora, ou seja, o pensamento cria, força criadora, de nossa própria alma. É por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos, ou seja, na verdade, o pensamento é uma extensão da alma. Todo pensamento que eu coloco no ar, escrito, falado, verbalizado, ele tem vida. Olha que coisa importante, gente. Importantíssimo. Por isso que ele diz que é uma força criadora do espírito. Na hora que a gente se pronuncia, escreve, é uma extensão do meu espírito. Por isso Jesus dizia que a gente dá o que tem, não é? A gente tira as coisas do bom tesouro do nosso coração, diz ele, porque ninguém pode dar o que tem, o que não tem, não é? Na hora que a gente dá o bem ou o mal, o que está no nosso coração. Quando perguntaram, e quando os fariseus reclamaram porque ele comeu sem lavar as mãos, ele propositadamente respondeu,
O mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca porque vem do coração. Olha que beleza, né? Muito bem. Muito bem. Então, o pensamento é força criadora. Através dele, disse André Luiz, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, para o bem ou para o mal. Veja como é importante o vigiai e orai de que Jesus falava. Na hora que a gente se posiciona, na hora que a gente fala, essa fala tem vida, vida, e influencia pessoas para o bem ou para o mal. Olha a responsabilidade das pessoas que utilizam-se da fala, da escrita, etc., etc., né? Dos pastores, dos padres, dos oradores espíritas, de qualquer um religioso. O que ele fala tem vida, né? É muito importante entender isso. Muito bem. Eu lembrei de uma frase que lembra do nosso lado, deve lembrar. Certa feita, André Luiz, quando chegou do Bolso das Águas, encontrou Lísias, na casa de Lísias, e eles estavam uma noite linda em nosso lar, uma noite prateada, de lua cheia, a coisa mais linda do mundo. E André Luiz sentiu naquela noite uma energia que ele nunca sentiu, uma paz profunda que ele nunca sentiu. Então perguntou a Lísias por que aquela paz tão extraordinária. E aí uma demonstração disso que eu estou dizendo, que o pensamento ele tem vida. E então Liz explicou a André Luiz que naquela noite, à noite, sempre naquele horário, em nosso lar, havia um acordo das pessoas equilibradas do nosso lar, para todos nutrirem sentimentos e pensamentos edificantes. E a soma desses pensamentos causava aquela paz profunda, ou seja, era aquele pensamento coletivado, junto, causava aquela paz absolutamente extraordinária. Por isso que o pensamento tem vida, ele modifica, ele transforma. Também tem lá no livro Os Mensageiros, que André Luiz, descendo a terra, chegou num ponto chamado Mansão Paz, um ponto de apoio na região pré-umbralina, de dor profunda. Lá fora o ambiente era terrível, dantesco, sombras, irrespirável o ar, mas quando entrou na colônia, o ar modificou completamente. Por quê? Porque no local, na colônia espiritual, naquele posto de socorro, as pessoas estão pensando no bem, no amor e na fraternidade, e esse pensamento tinha a capacidade de modificar o ambiente, a transformação do ambiente. Então, é isso aí. Então, a entidade, quando ele falou, explicou que pensamento é vida, é força criadora, ele disse, fez o estranho cavalheiro um tanto atormentado. Isso, a explicação significa que nossas ideias, disse ele, nossas ideias exteriorizadas, criam imagens, falada, escrita e tal, tão vivas quanto desejamos? Perguntou ele. Indiscutivelmente, respondeu André Luiz, sim. Todas as nossas ideias colocadas, postas, faladas, escritas, elas criam vida, elas têm repercussão. Quer dizer, então, para destruir nossas próprias obras, que fazer, então, para destruir nossas próprias obras? Ou seja, que eu escrevi tanto e criei sentimentos infelizes. O que fazer, então, para destruir nossas próprias obras? Quando interferimos, olha a pergunta, a pergunta dele. Quando interferimos, o escritor interfere erroneamente na vida mental dos outros. O que fazer, disse ele? O que fazer para destruir essas questões que criamos, esses monstros que criamos com o nosso pensamento? Auxiliemos, disse André Luiz, para destruir, na vida mental dos outros. Auxiliem, diz André Luiz, senhor faz o seguinte, conta a sua história aqui para a gente entender do que o senhor está querendo dizer. Aí ele começou a dizer, olha, meu amigo, disse ele, eu fui um homem de letras, eu fui um escritor, olha que coisa importante, eu fui um homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Eu escrevia não com propósito edificante de educar, de transformar, de renovar, de fortalecer, de ser solidário, de educar as pessoas que me ouviam, não. Os meus livros não tinham esse cunho, não, nunca me preocupei com esse lado sério da vida. Cultivava o xiste, ou seja, a piada maldosa, jocosa, maliciosa. E com esse xiste malicioso, o gosto pela volúpia, pela luxúria. Então, os meus livros eram destinados a direcionar, especialmente a juventude, para sentimentos de duplo sentido, de luxúria, sentimento de desvio sexual, de crimes, de pensamento infeliz, desarmonioso, equilibrado, disse. Estendendo minhas criações à mocidade, ou seja, a quem eu escrevia era uma meninada, ávido por informações dessa natureza, que gostam. A minha escrita era direcionada para eles, né? Disse ele.
tal. Não consegui posição de evidência. Eu não era disse ele, eu não era um escritor de sucesso. Não, não era. Não tive fama nenhuma, entretanto, mas que eu poderia imaginar, disse ele, os meus livros eram lidos por muita gente, impressionei, disse ele, destrutivamente, impressionei muita gente, dizer, quem leu minhas obras foram muito impressionados e foram muito, digamos assim, direcionados, foram muito influenciados negativamente, destrutivamente. Ou seja, levei pensamentos infelizes que traduziram em atos depois, ou na própria formação deformada dessas pessoas. E eu influí. Se eu influí, eu causei prejuízo e sou responsável por isso. Muita mentalidade juvenis arrastando-as a perigosos pensamentos. Ou seja, se eu falei de tantas coisas na dura, por exemplo, alguém, numa leitura como essa, pode ser direcionado à prostituição, ou a cometer um crime sexual, ou um desvio, ou, enfim, muitas coisas, né? Disse ele. Depois que eu morri, disse ele, sou olha as consequências de um ato desse. Isso que eu digo, a gente não tem a compreensão da máxima de Jesus do vigiar e orar, porque o pensamento tem vida. Então, disse, olha, depois que eu morri, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz. Ou seja, aquelas criaturas que foram vítimas, que foram induzidas ao erro na sua formação juvenil, que se desvirtuaram no futuro, eu tenho responsabilidade. Essas criaturas que foram vítimas do meu livros, que desviaram-se, me procuram. Desencarnam e me procuram, pedindo contas. Olha aí. Olha as consequências. Né? E, enquanto isso ocorre, olha a interação. Não só essas que foram vítimas. Outras entidades me buscam. Que outras entidades? Formulando ordens e posturas e propostas referentes a ações indignas que não posso aceitar. Ou seja, ele nem sabia, mas ele também era instrumento de entidades infelizes que utilizavam ele como escritor, induzindo, obsidiando ele para escrever coisas para que esse material fosse utilizado para o desvio da coletividade. Ou seja, ele era obsidiado, ele era instrumento do mal, das sombras, e não sabia, não tinha essa compreensão. Então, ele era obsidiado, e as escritas deles desviariam muitas criaturas, ou seja, ele era um trabalhador das sombras sem saber. É isso que ele está dizendo. Portanto, a responsabilidade de quem escreve, de quem fala, é muito grande. Ele está dizendo aqui. Então, além das vítimas que foram desvirtuadas, procuravam por essa situação, mas outras entidades buscavam ele, buscando, fazendo propostas e ordenando que ele escrevesse, continuar escrevendo. Né? Muito bem. Mas não posso aceitar. Compreendi, disse ele, depois que me achava em ligação, disse ele, desde a existência terrestre, com uma enorme quadrilha é o instrumento, de espíritos perversos e galhofeiros, que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. Ele era instrumento dessas entidades perversas para escrever, no processo obsessivo, para o objetivo das sombras. Desviar a juventude, fazer o mal, etc., porque as entidades das sombras desejam o domínio das criaturas. E quanto mais a juventude ou qualquer um de nós se desvirtua e faz o que eles desejam, é fácil de dominar, de obsidiar, por aí vai, que é o objetivo deles, né? Muito bem. Vem coisa mais grave, né? No fundo, disse ele, eu mantinha por mim mesmo, ou seja, ele, no fundo, eu tinha culpa, porque eu tinha sintonia com eles. Ou seja, ninguém trabalha outrem se não tiver sintonia. Eu só fui instrumento das entidades das sombras que utilizavam de mim para escrever obras infelizes, porque eu tinha meu calcanhar de Aquiles. No meu espírito tinha essas inferioridades. E eles aproveitavam de inferioridade. Como eu não tinha o vigiar e orar, eu não fazia minhas preces, não orava, etc., eles me utilizavam, sem eu saber. Né? No fundo, eu mantive a mim mesmo, sintonia, mesmo no próprio espírito, suficiente material de leviandade do passado e malícia estava dentro de mim, que ninguém pode dar o que não tem, certo? Eles exploravam isso inconscientemente para mim, que eles exploravam largamente, adicionando aos meus erros já de falha moral, os erros maiores que intentariam debalde praticar. Um processo de obsessão. Ou seja, eu era instrumento, né? Eu era instrumento, disse ele. Sem meu concurso ativo, ou seja, eu nem sabia que estava sendo instrumento, mas estava. E tenho responsabilidade com isso. Né?
Acontece, porém, que abrindo meus olhos para a verdade, depois que morreu, viu as consequências dos atos, e agora está tentando sair dele, né? Na esfera que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me. Não é fácil transformar-se, não é fácil se livrar do jugo das criaturas das sombras, ele está dizendo. Em vão, estou tentando, mas não estou conseguindo, disse ele. Adaptar-me ao processo mais nobre da vida. Eu desejo mudar, mas esse monte de criatura me perturbando o tempo todo, daqueles que eu prejudiquei ali atrás, esses outros que estão tentando me perturbar para continuar. Imagine, não é uma coisa fácil, disse ele. Quando não sou atribulado por mulheres e homens, que se afirmam prejudicados pelas ideias que infundi com as minhas obras, com livros infelizes, da romagem carnal. E aí uma informação muito importante. Olha só que informação importante. Certas formas estranhas me apoquentam, certo? Me perturbam, né? Me perturbam. Certas formas estranhas me apoquentam no mundo interior, como se tivessem incrustadas a minha própria imaginação. Ou seja, algumas formas estranhas ao público que ninguém vê, só ele vê, essas formas procuram ele, perturbando-os. E que formas são essas? São chamadas formas pensamento. Eu queria pedir atenção a vocês, prestar um pouquinho de atenção, isso é muito importante. As formas pensamento são terríveis, né? Muito bem. Incrustadas na minha própria imaginação, essas formas pensamentos. Não são espíritos, não, gente. Não. Não são entidades, não. São energias, formas criadas, essas formas são criadas pelo pensamento estabelecido por ele e rememorado, alimentado, fortalecido. Coisa impressionante. Quer dizer, só ele via, né? Olha ele, estranhas e tal. Assemelham-se essas formas a personalidades autônomas, como se fosse uma pessoa, né? Se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Só ele vê essas formas de pensamento que estão ao lado dele, perturbando-o. Falam, gesticulam, acusam e riem de mim. Reconheço-as sem dificuldade. Por que reconheço? Porque eu criei. São imagens vivas de tudo que meu pensamento e a minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Gente, preste atenção que isso é muito importante. O que são as formas de pensamento? Formas de pensamento são criadas, porque, entenda, o ambiente que está ao nosso redor é o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal, ele é muito modulável, transformável. Então, o que é a forma de pensamento? Se eu tenho um pensamento de nobreza, de beleza, de amor, de fraternidade, de indulgência, perdão e tal, eu crio uma forma de pensamento desse sentimento. E começa a alimentar. Quanto mais eu tenho esse sentimento, mais esse pensamento, mais essa forma vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. E essa forma de pensamento que está ao meu redor, ela recebe por sintonia os mesmos sentimentos das entidades venerandas, que por sintonia são atraídas. E essa forma de pensamento, digamos assim, ele é o intermediário até chegar a mim. Por sintonia, eu recebo essas bênçãos que eu recebo, esses sentimentos que eu produzo e que o tempo todo eu colocando e fortalecendo. Me ajuda profundamente. Mas o contrário também é verdadeiro. A forma de pensamento do sentimento e do pensamento infeliz. Se eu penso no ódio, na vingança, na injustiça, no sentimento inferior, no sentimento de desarmonia, desequilíbrio, etc., etc., quando eu penso isso, eu crio essa forma de pensamento. E essa forma de pensamento começa a se fortalecer. Quanto mais eu penso, quanto mais eu falo, eu estou fortalecendo essa forma de pensamento, fortalecendo. E ela fica tão robusta que ela pode ser o instrumento das entidades, por sintonia, as entidades infelizes que têm o mesmo sentimento, começam a alimentá-la, e através dela, a me obsidiar essas energias, porque tudo que a gente lança volta, gente. Tudo que a gente é a lei da ação e da reação. Se eu coloco o sentimento infeliz, desarmonia, de ódio, esse sentimento volta. E a forma de pensamento é esse intermediário. É um prato cheio, é um instrumento pela qual as entidades infelizes utilizam para me obsidiar. É exatamente como esse rapaz. De tanto ele pensar, escrever coisas de luxúria, de pensamento infeliz, para perturbar a meninada, essa forma de pensamento foi crescendo volume. E eles, as entidades infelizes, utilizavam essa forma de pensamento para obsidiar ele a escrever o que eles queriam. Bem coisa mais grave, né? Aí alguém pergunta, mas isso é uma entidade? Não, não é uma entidade, não é um espírito. A forma de pensamento não é um espírito.
Mas é tão grave, tão sério, que os médios percebem no obsidiado a forma de pensamento. Recebem, inclusive, com o propósito de diluírem, de desintegrar essa forma de pensamento. É a forma desse processo de obsessão se quebrar. Veja como é grave o processo, né? Pessoal. Então, ele disse que recebia essas entidades, sentia, que vinham procurar também, que riam, etc, 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 etc. Muito bem. Ele disse, olha, essa forma de pensamento, investe contra mim, disse ele. Isso é o depoimento do rapaz, do escritor, né? Investe contra mim, apupam-me, ou seja, perseguem, vigiam, vaiam, me apupam, né? Me revergastam o brio, como se fosse filhos rebelados de um pai criminoso, ou seja, o tempo todo está acusando, essas formas voltam e começam a acusar, a perturbar. E como ninguém vê essa forma, só ele vê. Então, para todo mundo está louco, está doido, está louco, e que perturba profundamente, enlouquece mesmo. Então, essa loucura dele, boa parte dela, não só a cobrança dos outros, mas também dessas formas de pensamento que perturbam completamente o dia e noite, né? Disse ele. Tem ouvido ao Léo, qual alienado mental, que ninguém compreende. Por que ninguém compreende? Porque ninguém vê. Ele diz que está sendo perturbado por entidades assim, assado, que a pulpa, etc. Mas ninguém vê, só ele vê. Então é loucura mesmo, né? Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Perguntou ele. Aí olha que informação importante. Nós somos o domicílio vivo, morada. Domicílio vivo, morada. Nós somos a morada viva dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são ponto de apoio. Olha o que ele está dizendo. Nós somos o domicílio do nosso pensamento, que eu gero. Nós somos o domicílio, viva, morada, né? As minhas ideias externalizadas são ponto de apoio. A ponto de apoio de quê? Para a entidade infeliz utilizar-se dela, ou, se for ideia feliz, também utilizar-se dela. Ou são pontos de apoio e manifestação de espíritos bons ou maus que sintonizam conosco. Se eu só emano da energia, sentimento de amor, de fraternidade, essas formas de pensamento estão lá, nos ajudam, recebem sintonia. E o mal também está dizendo isso, né? Havia nos ouvintes, tudo a expectação, todo mundo preocupado. Então, o infeliz deixou de falar, titubeante, demonstrando, disse André Luiz, atormentado por energias estranhas do próprio corpo. Ele começou as irritações começaram a chegar, perturbando profundamente. Apalemado e trêmulo, ele ficou trêmulo de uma hora para outra, né? Trêmulo, né? Fitou em mim, de olhos gaseados, abertos, de estrito terror, e correndo a meus braços, disse André Luiz, bradou. Eles estão aqui. Chega dentro de mim. Ninguém vê, só ele vê as formas de pensamento, né? Estão dentro de mim. É uma das personagens que está agora me atacando, das personagens da literatura fescenista, ou seja, lasciva, lá da Idade Média. Eu criei essa personalidade, essa forma, nas minhas obras, e ela vem me atacar, disse ele. Ai de mim, disse ele. Acusa-me, gargalha, irônica, e tem as suas mãos crispadas, como fosse me enforcar. Vai me enforcar, disse ele. Alcança minha garganta com a mão direita, com a mão dentro da garganta, denunciava, dizia, serei assassinado, socorro. Agora imagine, gente, que coisa impressionante. Claro que não podia ser assassinado, ele não está desencarnado. Mas o processo de perturbação tão dramática das formas de pensamento que ele sentia e via essa forma de pensamento lá, tentando esganá-lo lá. Porque essa forma de pensamento é instrumento das entidades infelizes que querem dominar e fazer acontecer. Veja a gravidade disso. É algo muito sério. Portanto, sempre repito isso, vigiai e orai, que Jesus ensinou, tem que ser um mantra na vida da gente. Na hora que você diga quando está boa, entre em prece. Porque não é sua essa ideia, está vindo de alguém perturbado. Certo? Então, vigiai e orai é isso. Vigiai, porque se não entrar em prece para cortar o liame, cortar o contato com as entidades infelizes, eles vão colocar a tomada e os processos obsessivos começam exatamente aí. Né? Muito bem. Socorro, tal. Houve quem tentasse fugir de Sandero. Foi tão desesperado dentro dessa situação toda. Então, o pobre beletrista que ele fala, beletrista vem de belas artes, escritor, significa isso. Desencarnado, contorcido, meus braços, tal. Uma situação dramática. Ficou uma situação difícil, todo mundo ficou numa situação horrorizada assistindo aquela cena, né? Então, o André Luiz que mandou um emissário a Gúbio, pedindo socorro, e em segundo, Gúbio chegou e tal. Examinando o caso, mandou chamar Leôncio. Lembra do Leôncio? Aquele que foi magnetizador de Margarida, que hipnotizava ela 24 horas, tentando a morte dela? Muito bem. O Gúbio convocou ele. E aí eu faço um parêntese aqui, antes de Leôncio chegar, para eu trazer essas explicações importantes de Kardec, de Joana de Ângeles e de Leon Denis a respeito do pensamento. Vou dizer, para mim, é a parte
mais importante deste capítulo, que merece muita atenção, do pensamento. Então, não diz então André Luiz no livro Vida Feliz. Diz, olha, o pensamento, sendo o pensamento energia criadora, como diz André Luiz lá atrás, é criadora, energia criadora da mente humana, do espírito criador. Quando pensamos, estamos criando algo. Por que estamos criando algo? Porque o pensamento é uma extensão do espírito. É você. Porque te dá o que tem. Né? Se eu tenho amor, fraternidade, etc., quando eu externalizo o meu posicionamento, eu estou externando isso. Se eu tenho um coração cheio de ódio, de ressentimento, eu também externalizo isso das minhas explanações, né? Disse ele. Quando pensamentos estamos criando algo, seja uma situação vibracionalmente, se torna possível, ou uma imagem mental, disse ele, disse né, João de Anjos. Somos responsáveis, como aquele senhor escritor, pelo que criamos. E por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando, diz João de Anjos. Kardec vai na mesma direção, lá na questão 89 do Livro dos Espíritos, dizer o quê? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Ou seja, na hora que eu estou pensando e mando um pensamento solto, é a minha alma que está lá. É o meu coração que está lá. Eu estou dando o que eu tenho. Olha aí. O pensamento, disse ele, não é a alma que se transporta, é de pensamento, ou da escrita? Quando o pensamento está em alguma parte, disse ele, a alma também aí está, porque é uma extensão. Visto que a alma, quem pensa não é o corpo físico. O corpo físico apenas obedece à ordem do espírito. Só. Mas quem pensa é o espírito, e cada um dá o que tem, ninguém pode dar o que não tem. Olha que coisa bacana, né? O pensamento é um atributo do espírito, é uma extensão do espírito. Veja só. Do mesmo jeito de Leon Denis, um detalhe, diz ele assim, o pensamento é criador. Toda vida que a gente expõe um pensamento, nós estamos criando. Por isso a forma de pensamento. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres do mundo, se o pensamento de Deus, que sempre espalha o amor, a paz, a fraternidade, também, olha a informação que bate com o De Luiz, também o escritor, também o pensamento do escritor, do orador, de quem fala, do poeta, do artista, faz brotar esse pensamento, um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar quem ouve, quem lê, quem escuta, quem tal. Olha só, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a natureza do pensamento, da escrita, da fala, né? A imensa multidão humana. Então, na hora que a gente verbaliza, que a gente escreve, etc., nós estamos influenciando quem vai ler, quem vai ter contato com essa fala. Imagine o papel das criaturas infelizes que perturbam multidões. Os processos de obsessão coletiva acontecem assim. Isso aconteceu no nazismo lá na Alemanha. Isso é obsessão coletiva, gente. As criaturas que têm uma fala de ódio sexista, homofóbico, contra negros, contra mais o quê, isso tem um poder imenso de destruir. A intolerância religiosa, tudo isso, esse pensamento externalizado, esse camarada será responsável por alienar milhares, uma quantidade imensa. Como é aquele escritor que escreveu? Imagina, o discurso de ódio ele é terrível. Ele traz ele tem uma repercussão imensa. E a gente vê religiosos falando em morte, etc, etc. E algumas pessoas aqui, padres, pastores, enfim, falando em matar, em morte, que pode, que faz, que acontece. Isso é uma tristeza. Qualquer um religioso, qualquer um de nós, em qualquer pessoa, aí imagina o religioso mais grave, as repercussões são maiores, porque as pessoas ouvem um religioso, um orador espírita, um pastor evangélico, um padre falando algo assim, isso é dramático. Porque as pessoas ouvem e acham isso certo, que devem perseguir, que devem fazer, que devem matar, que devem fazer acontecer. Isso é terrível. Então, o pensamento é algo, é a exterior, isso tem uma repercussão gigantesca. Nos diz aqui, todos, tanto Kardec como a João de Anjos e agora Leon Denis. Olha só, esse ele. Então, faz brotar um incessante florescer de ideias, obras e concepções que vão influenciar e impressionar para o bem e para o mal, disse ele, segundo a natureza da... É por isso, disse Denis, que a missão dos operários do pensamento, olha aí, operário do pensamento, quem são operários do pensamento?
escritor, orador, poeta, artista, religioso, enfim, né? Por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Aí ele explica por quê. Grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho. Se for o pensamento edificante, de beleza, de bondade, de fraternidade, de amor, ele tem a capacidade de dissipar, de vencer o ódio, de vencer o sentimento infeliz, de vencer as sombras, quer dizer, de dissipar, de limpar, de renovar, né? Por isso, por exemplo, a beleza do Evangelho tem uma capacidade imensa de renovar, de restaurar. São pensamentos vivos de amor, de fraternidade, etc. Um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, um pensamento do Mahatma Gandhi, desses pacificadores do mundo, de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, tem uma capacidade imensa pela divulgação e pela imagem que eles têm de construir, de dissipar as sombras, né? Disse ele. Dissipar, né? Dissipar as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota à humanidade. Ou seja, se for seguir, você consegue colocar um Dalai Lama desse, um sentimento de beleza, tudo que vem dos seus ensinamentos, tem a capacidade de renovar os corações, de influenciar toda uma geração de paz e de amor. Mas pensar ao contrário. Imagine, por exemplo, o que acontece hoje com as redes sociais. Essas criaturas, alguns cantores que têm música de dupla intenção, né? Música que só fala em ódio, em sexo desregrado, desequilibrado, etc. Isso, infelizmente, com as redes sociais hoje, tem um fator imenso de propagação, que influencia a juventude, a meninada, que vê isso no celular, vê na rede social, etc, etc. Isso vai formar a mente dessa menina. Você vê hoje uma quantidade imensa de meninas mães, menina com 10 anos, menina com 11 anos, com 12 anos. Imagine, essas criaturas são vítimas desse pensamento infeliz. Vítima. Então, as criaturas que pensam, que fazem, música, escreve, essas coisas, letra de dupla interpretação, duplo sentido, direcionada a essa juventude, isso tem uma repercussão será dramática, terrível, né? Disse ele. Disse ele, então. O caminho tal. A sua chama, tal. É também perigosa, disse ele. Ela pode ser, disse ele, grande e sagrada, mas também é perigosa. Por quê? Seus efeitos são tão poderosos dessas criaturas que falei há pouco tempo, para a descida quanto para a ascensão. Tanto para jogar nas sombras, no abismo, nas sombras, quanto para a ascensão. Essas energias deletérias de ódio, de ressentimento e de desvirtuamento, como aquele escritor escreveu, pode desvirtuar toda a geração, essa meninada que está aí. Um processo de obsessão coletivo, dramático, né? A alma humana, disse ele, a alma humana percorre o seu caminho, envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, radiosa de luz ou sombria, né? Disse ele, povoada pelas criações e pelo seu pensamento. Está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Gente, por isso que eu dizer, olha, estudem essa questão do pensamento, ela é muito importante. Voltando agora, que aquele camarada do Veletis está passando mal e tal, e Gúbio chamou, então, chamou o nosso amigo lá, o nosso amigo Leôncio, para assistir o rapaz. A frente do recém-chegado, de quem? De Leôncio, indicou o doente, o Gúbio indicou o doente, o rapaz está passando muito mal, de crise, e disse, opera, alivia. Aí ele, como assim? Eu? Ué, mas eu era até ontem um verdugo, que história é essa? Disse ele, convertido. Eu tenho capacidade de aliviar alguém? Ele ficou assustado com a determinação de Gúbio. Gúbio, sim, no entanto, disse Gúbio. Meu amigo, serviço construtivo, essa lição serve para cada um de nós, viu? Serviço construtivo ou destrutivo depende da direção que eu dou ao meu funcionamento. Ou seja, ele magnetizava Margarida para morrer, perturbando, envenenando o corpo dela. Mas se ele pegar e magnetizar alguém para o bem, é o contrário. Vai seguir o bem, vai mudar o foco, o destino. Então, questão de direção de si. Olha, a corrente líquida, um rio que desce numa enxurrada imensa, possa destruir isso aqui. Pode destruir, matar, derrubar floresta, derrubar cidade, matar pessoas. Mas se essa água que vem com toda a força, ela vai para uma represa, ela pode servir de uma usina, que vai gerar energia elétrica. Então, o problema é a direção. O serviço pode ser construtivo ou destrutivo. Você pega o talento que Deus lhe deu e utiliza para o bem ou para o mal, disse ele, né? É imperioso reconhecer. Sim, é verdade, meu amigo, disse ele. Todos nós somos devedores, por que ele não cometeu erro?
Jesus dizia, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra lá com a senhora que tinha traído o marido, está na célebre passagem evangélica. Mas olha, todos nós somos devedores, quem não cometeu erro, né? Enquanto nos situamos na linha do mal, disse ele, somos devedores. É para nos reconhecer, contudo, disse ele, que o bem é a nossa porta redentora. O bem é a porta redentora. Não importa o mal que você fez passado, eu não tenho um condão de mudar o passado, mas tenho um condão de mudar o presente e o futuro, disse ele. Porque dizia Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Não a cada bem que eu faça, eu vou diminuindo a minha dívida. O amor cobre a multidão de pecados. Quando vai fazer o bem, esse bem vai tirando o débito, vai diminuindo o débito que a gente tem lá para trás, né? Disse ele. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, o maior criminoso, entregando-se em resgate de si próprio, através de serviço benéfico aos assistentes. Então, se você coloca a sua vida, o que é, na verdade, a caridade, a realização da caridade? É o amor em movimento. Se eu coloco a minha vida a serviço do bem, eu vou me redimindo, vou me transformando. A minha pena vai diminuindo, eu vou me renovando, transformando. Porque o amor cobre a multidão de pecados, como dizia Pedro, né? Em sua determinação de ajudar, disse Gúbio, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Quanto mais eu vou fazendo bem, eu vou começar a trilhar um caminho de iluminação, de auto-renovação e de transformação. Eu vou abandonando as sombras, vou me transformando, renovando, disse ele. Né? Leôncio, no mais, vacilou. Magnetizou o enfermo que estava ali, o beletrista, né? Dementado, que aos poucos silenciou, adormeceu, repousou e tal. Começou ali. Aí André disse, olha, desde esse momento que Leôncio fez aquele trabalho de assistência, que todo o trabalho que eu fazia estava ao meu lado, ajudando, mostrando um trabalhador valoroso, né? O tempo todo, excelente companheiro, né? A Assembleia, porém, crescia. Sempre estava chegando mais criaturas, disse André Luiz, mais necessitados, pedindo socorro. Entidades de boa intenção buscavam nos sequiosos de paz e esclarecimento, diz André Luiz. Mas, francamente, doía-me, diz André Luiz, a constatação dele, me doía muito observar tanta ignorância além da morte do corpo. Ou seja, aí a falta de uma doutrina esclarecedora como a doutrina espírita, que esclarece que nós somos criaturas, filhos de Deus, que nascemos para ser felizes, que somos Deus, como diz Jesus, que vamos crescer, né? Que, na verdade, ninguém morre, só morre o corpo físico, que a reencarnação é uma forma de renovação e transformação, é o meio para atingir os fins. Como ninguém sabe disso, estava aquele contingente de criaturas ignorantes, que ignoravam essas questões, muito apegada à materialidade, estava num sofrimento imenso. E ele dizia, ficava impressionante diante da ignorância daquelas criaturas com relação a isso. Na maior parte dos presentes, André Luiz, não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Não, ninguém sabia disso, né? Raciocínios, sentimentos jaziam presos ao chão, todo mundo está ligado à materialidade, né? Angústia, desencanto, disse ele. E ao término da permanência junto ao lado de Margarida, e cabia, assim, na noite próxima, era o último dia que desse Gúbio ia terminar o trabalho de assistência Margarida, o resgate ia acontecer e tal, e cabia preparar quanto podia os famintos de conhecimento santificante, aquele contingente imenso de criaturas que estavam chegando até a casa de Margarida, para a noite, momento importante de oração, de socorro àquelas criaturas. Não convinha comparecessem desprevenidos, explicou, então não estava em condições de se renovar, né? Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos que podia expor. Ao entardecer, disse André Luiz, a conformação e o entendimento reinava em todos os rostos. É o efeito daquele trabalho, de que a dor maior consola menor, fez tudo que pôde naquele contingente que disse André Luiz, que foi repartido por Gúbio, entre ele e Eloy, um contingente que cabia a eles ajudar, assistir, para que a noite estivesse preparado para o recebimento dos benefícios da prece. Muito bem. Gúbio prometera conduzir aos companheiros que chegavam de boa vontade, os que estavam com o sonho de renovar, as formas elevadas, garantindo a passagem de posição superior, ou seja, alguns reencarnando, alguns se assistindo no hospital, enfim, alguma colônia espiritual e por aí vai, né? E então a senhora, depois daquele tratamento final da tarde, pediu para cantar o hino evangélico, cantou, e foi uma beleza muito grande, encantou todo mundo, criou um contentamento muito grande, e André Luiz ficou muito reconfortado com a expressão de serviço que ele desenvolveu, ficou tão emocionado com a possibilidade que ele teve, que ajudou a tantas pessoas, que ficou, chorou no final com a emoção, né? Ouvindo aquele canto, aquela voz súplice, etc. Mas que no final uma jovem avançou daquele grupo que estava atendendo, triste, e em voz súplice disse a ele, meu amigo, essa senhora disse, esse espírito, de hoje em diante
adotarei um novo rumo. Sinto que nesse cenário de fraternidade, o mal só afundará mais nas trevas. O mal não vale a pena. Eu quero me transformar, disse ela. Fixou os olhos no de André Luiz e disse comovedoramente: prometa, o senhor me prometa, André Luiz, que vai me ajudar a me ouvir na esfera de recomeço. Esfera de recomeço, gente, é na reencarnação. Olha, eu vou reencarnar, mas eu preciso da ajuda, da assistência, da intercessão. Intercede por mim, em outras palavras, né? Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e puros, disse ele. Mas a morte me arrebatou muito cedo. Eu desencarnei, mas o meu marido, não, a morte foi o mau algoz, disse ele. Meu marido, 6 meses depois, esqueceu as promessas de muitos anos e casou com a outra, a madrasta, disse ela. Sem trans, que maltratava meus filhos, etc. E eu passei 20 meses luto contra ela, ciúme terrível, tentando aniquilá-la. Esse é o pulo, esse é um ponto importante que vai ser tratado no livro seguinte, a questão do ciúme, né? Olha, 20 meses que eu luto contra ela. Quer dizer, ao invés de tentar ajudar essa senhora, a esposa, a nova esposa do marido, para que ela, bem assistida, equilibrada, possa ajudar os filhos, não. Fica perturbando, obsidiando, ela, cuidado, mais perturbada ainda, vai perturbar mais as crianças, né? Não viu ela que o mal que ela estava fazendo, a madrasta, estava fazendo mal, movimentando as vezes a meus filhos. E, ao mesmo tempo, também se comprometendo espiritualmente falando, né? Disse ela. Há 20 meses, luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Preciso renovar-se, disse ela, para o bem, a fim de ser mais útil. Claro, só o bem faz o bem, só o bem praticado traz luz. E ela cansou de fazer o mal e viu que está no caminho errado e queria se renovar. Portanto, meu amigo, disse ela, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me com piedade, prenda em algum lugar onde as recordações amargas possam ser tranquilamente morrer. Ou seja, a única forma de esquecer isso é na reencarnação, né? Ela está pedindo, ela vai reencarnar e quer a ajuda de André Luiz, que interceda por ela e tal, disse ele. Nos ciclos mais próximos da experiência humana, isso é recomeço, diz o André Luiz, explica que isso significa a reencarnação, certo? Disse ela, a minha inclinação do bem é insignificante, resta de luz. Estou despertando, disse ela, né? No seio da noite do mal, que ainda me envolve. Mas compadecendo de mim, me ajude, por favor, que eu desejo renovar, disse ela, né? Não sei amar, disse ela, ainda sem o ciúme violento e aviltante. Não sei amar, mas quero aprender, né? Entretanto, não ignore que Jesus entregou a cruz com muita renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações dessa hora venham a perecer. A rogativa daquela senhora, disse André Luiz, me trouxe recordações vivas do próprio passado, disse ele. Eu também sofri imensamente a parte de vencilhar-se dos laços inferiores da carne. Quem leu Nosso Lar lembra que quando André Luiz voltou e teve permissão para visitar a casa, e quando chegou lá e encontrou a esposa dele com o novo marido, ele teve um ciúme danado, sofreu para danado. Ele relembrou isso, sem dúvida nenhuma. Sensibilizado, nela enxerguei uma irmã, disse ele, que me cumpria amparar, disse ele. Abracei-a comovido, como se fizesse uma filha, chorando por minha vez, disse ele, ficou emocionado, né? Refletindo as dificuldades, disse ele, com base que muitas pessoas encarnam sem as compreensões da repercussão da morte, disse ele, com base no amor ilegítimo, entendimento do coração, disse ele, sim, farei tudo que tiver ao meu alcance para auxiliar, disse ele, aquela senhora que pedia auxílio a ele, ajuda na encarnação. Fixai-te em Jesus, o doce esquecimento, disse ele, e tudo te irá bem, serei teu amigo, desvelado irmão. Ela abraçou-me confiante, como uma criancinha e tal. Veja, meus amigos queridos, a gente está concluindo exatamente o capítulo, quanta lição importante, quanta coisa bonita, e especialmente eu gostaria de fixar, e até convidar a assistir, a estudar. Estude as repercussões do pensamento, que eles são muito importantes. Então, ao final desse esse capítulo, queria agradecer demais a presença de cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, se soubesse, responderei com muita alegria. E, se não, queria agradecer demais a companhia generosa de vocês, que Deus ilumine, dê uma semana de muita paz e luz, e que na próxima semana esperamos encontrar todos com muita paz e amor no coração. Fique com Deus, saúde e paz.